Então, boa noite a todos. Me apresentando, sou João, sou aqui da cidade de Lambari, frequentador das atividades da Fundação e hoje, querendo ou não, representando, né, o nosso clube de leitura, que retomará as nossas atividades a partir de hoje, né, o nosso grupo chamado Trem de Ler. E desde já quero agradecer a colaboração e a participação do Clube de Leitura de Adorim, Karina, Tainá e os demais participantes do grupo. Muito obrigado. E, e conforme nós decidimos, né, assim, de alguma forma, homenagear, né, nada mais, nada menos que Lígia Fagundes Telles. Todos sabem, né, que no último dia 3 de abril, né, nós perdemos ela. E então teve até uma curiosidade, né? Foram descobrir realmente que ela faleceu numa idade mais avançada do que realmente acreditava-se. E, e coincidentemente, né? O mês de abril também é o mês, né? Natalício, né? Da nossa autora. E o mais importante, né? Que eu acho que a contribuição que ela traz à literatura principalmente com os seus contos, né? Não à toa nós optamos em fazer uma leitura de um conto que, para os desavisados, né, em relação à data, acharia que esse conto, no caso, fosse escrito, né, foi escrito em tempos atuais. Mas não, esse conto é um conto de 1977, né, o Seminário dos Ratos, aí no auge aí da ditadura militar. Então, assim, é, eu acho que o que a gente pode pensar, né, da obra da Lígia, principalmente no que tange a sua literatura, porque ela escreveu um roteiro, né, e devido à sua paixão por Machado de Assis, mas eu acho que mais justo a gente começar o nosso debate, né, o nosso trabalho aqui, através de uma frase dela, né? Que ela disse que a literatura é um planejamento de um crime, né? Ela disse isso em uma de suas entrevistas. Mas quando a gente fala em crime, a gente pensa logo num clima meio noir, né? Meio branco, cinza, preto. Mas só que os crimes, né, da autora, que não são propriamente crimes, são bastante coloridos, né? Mais puxado para o verde, porque o verde era uma cor muito forte, né, e marcada na literatura da Lígia. Então, será que a escrita dela realmente é um desvendar de crimes, né? É, não necessariamente, né? Ela não entrega nada de bandeja, ela apenas apresenta, né, as suas cenas para nós leitores de uma forma assim enevoada, esfumaçada, causando um certo estranhamento que acaba sendo o ponto de partida da nossa mobilização. Seria muito interessante, né, se os cineastas, né, pudessem estudar com ela o conceito de mise-en-scène, o conceito de apresentação de uma cena, a composição de uma cena, que parasse de teorizar, né, que aproveitassem mais a sua literatura, né, e porque seus contos, principalmente, são enquadres sublimes. Falei de crime, né, literatura, cinema, mas eu não sei não, eu vejo algumas particularidades da obra da Lígia com a obra do Alfred Hitchcock. Né? Eu acho que se ele, de fato, conhecesse a Lígia, ele ia ficar encantado com ela.
né? Eu acho que ele, devido à sua elegância, à sua beleza, né? Eu acho que ele iria colocá-la junto, né, com Ingrid Bergman, a Grace Kelly, a Janet Leigh. Até imagino a cena, né? Lígia, a mulher inesquecível. Nesse caso, a Rebeca já era, né? Ela perdeu o, o posto. Ainda nesse universo cinematográfico, eu fico pensando, né? Se realmente ela não tinha fixado, né, no abajur verde em em uma das cenas do filme do Hitchcock, né, do filme Diz que M para Matar, porque esse abajur praticamente toma conta da cena em boa parte do filme, porque o verde para ela é uma cor que atravessa diversas obras e diversos contos, e, e esse verde também é título, né, do conto que ela mais gostava, né? Verde Lagarto Amarelo, que era o conto que a autora mais gostava. E já, né, entrando já na sua obra, o primeiro conto, né, já diz muita coisa também, né? O primeiro conto da autora chama-se Antes do Baile Verde, né? E por incrível que pareça, esse conto é bastante Hitchcockiano, pois esse conto traz, né, a morbidez, lembra de longe, né, o filme Festim Diabólico, né, do Hitchcock, porque nesse conto é representado pela culpa, né, a culpa de uma das personagens que está ali se preparando para a farra, né, diante do pai que está semi-morto. E ao lermos mais Lígia, a gente pode inferir que ela também seria capaz de ajudar, né, o Norman Bates, do filme Psicose, a matar a Marion no chuveiro, né? Mas eu acho que ela não usaria uma faca, não. Eu acho que ela usaria um machado, né? Usaria sim um machado de Assis, porque o Machado, de fato, é o seu autor preferido, né? Eu acredito que quem escreveu sobre a engenharia de uma bolha de sabão não tem essa capacidade e essa vontade de matar ninguém. Né? Se o mestre do suspense tivesse aprofundado ainda mais na obra de nossa homenageada, não faria o filme Pássaros, e sim As Formigas. O que é mais engraçado, como Hitchcock adora aparecer em seus filmes, o Hitchcock seria uma das personagens, seria a senhora gorda, dona da pensão do conto As Formigas. Seria também, querendo ou não, outro conto mórbido da nossa autora, porque dentro dessa pensão guarda uma ossada que pertencia a um anão. E, por fim, diante de tanta viagem, né, eu acho que cada um cabe significar o verde, né, no conjunto da obra da autora, que, que, na minha interpretação, não simboliza nem um pouco esperança, porque a autora não levanta essa bandeira. E sim, ambivalência de nossa existência. Ou estamos verdes demais, imaturos, ou nos deparamos com o verde do fungo da putrefação. Somos de fato descompassados, né? Ruídos pelo tempo. Em falar em ruídos, eu acho que eu ouço ruídos. São os ratos. Eles roem tudo. Finis coronat opus. O fim coroa a obra. Bueno, sigamos. Lelo, você poderia começar a leitura para a gente, por favor? Olá, boa noite. Valeu, João, pela introdução, bastante interessante. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui no pintor do Edward Hopper, que conseguia traduzir em cores o silêncio, essa relação, um sentimento que não era, que não
nos quadros dele dispensa palavras, ele tinha essa capacidade. E também a Lígia Fagundes Telles, também, numa proposta de verde, como você comentou. Eu gostaria também de dar boa noite para o pessoal que chegou depois, chegou mais gente, chegou Silvio. Eu não consigo aqui ver os nomes, porque eu sou meio lerdo nesse negócio aqui do ambiente, da sala Buenas virtual. noites. Olá, Silvio. Olá. Bom, no programa nosso, o combinado foi que eu leria o conto agora. Mas se alguém mais quiser ler, ou quiser uma parte, ou quiser se alternar comigo, fique à vontade também. Beleza? Vou começar aqui, então. Seminário dos Ratos. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. Essa é a epígrafe do conto. É um verso de Carlos Drummond de Andrade. O chefe das relações públicas, um jovem de baixa estatura, atarracado, sorriso e olhos extremamente brilhantes, ajeitou o nó da gravata vermelha e bateu de leve na porta do secretário de Bem-Estar Público e Privado. Excelência? O secretário de Bem-Estar Público e Privado pousou o copo de leite na mesa e fez girar a poltrona de couro. Suspirou. Era um homem descorado, flácido, de calva úmida e mãos acetinadas. Lançou um olhar comprido para os próprios pés, o direito calçado, o esquerdo metido num grosso chinelo de lã com debrum de pelúcia. Pode entrar, disse o chefe de relações públicas, que já espiava pela fresta da porta. Entrelaçou as mãos na altura do peito. Então, correu bem o coquetel? Tinha a voz branda, um leve acento laborioso. O jovem pertigou-se, um ligeiro rubor cobriu-lhe o rosto, bem escanhoado. Tudo perfeito, excelência, perfeito. Foi no Salão Azul, que é menor, Vossa Excelência sabe. Poucas pessoas, só a cúpula. Ficou uma reunião assim aconchegante, íntima, muito agradável. Fiz as apresentações, bebericou-se, consultou o relógio. Veja, Excelência, nem 6 horas e já se dispersaram. O assessor da presidência da RAPESP está instalado na ala norte, vizinho do diretor de classes conservadoras armadas e desarmadas. Está ocupando a suíte cinzenta. Já a delegação americana, achei conveniente instalar na ala azul. Por sinal, deixei-os há pouco na piscina. O crepúsculo está deslumbrante, excelência. Deslumbrante. O senhor disse que o diretor de classes conservadoras armadas e desarmadas está ocupando a suíte cinzenta. Por que cinzenta? O jovem pediu licença para se sentar. Puxou a cadeira, mas conservou uma prudente distância da almofada onde o secretário pousara o pé metido no chinelo. E garreou. Bueno, escolhi as cores pensando nas pessoas. Começou com certa hesitação, depois animou-se. A suíte do delegado americano, por exemplo, é rosa forte. Eles gostam das cores vivas. E para de Vossa Excelência, escolhi este azul pastel. Mais de uma vez vi Vossa Excelência de gravata azul. Já para a suíte norte, me ocorreu o cinzento. Vossa Excelência não gosta da cor cinzenta? O secretário moveu o pé com dificuldade, o pé estendido na almofada, levantou a mão, ficou olhando a mão. É a cor deles. Ratos alexandrinos. Os conservadores? Não, dos ratos. Mas, enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. O senhor dizia que os americanos estão na piscina porque veio mais de um? Pois com o delegado de Massachusetts veio também a secretária, uma jovem, e veio ainda um ruivo de terno xadrez, um tipo um pouco boxer, meio calado, está sempre ao lado dos dois. Suponho que é um guarda-costa, mas é simples suposição, excelência. O cavaleiro em questão é uma incógnita. Só falo em inglês. Aproveitei para conversar com eles, completei há pouco meu curso de inglês para executivos. Se os debates forem em inglês, conforme já foi aventado, darei minha colaboração. Já o castelhano eu domino perfeitamente. Vossa Excelência sabe, Santiago, Buenos Aires. Fui contra a indicação, desse americano, atalhou o secretário com tom suave, mas infeliz. Os ratos são nossos, as soluções têm de ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas, das nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família, de nós mesmos, acrescentou, apontando para o pé em cima da almofada. Por que não apareci ainda? Porque simplesmente não quero que me vejam indisposto, de pé inchado, mancando. Amanhã calço o sapato para a instalação. De bom grado faço esse sacrifício. O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer.
esconder os nossos chinelos. Mas Vossa Excelência me permite, esse americano é um técnico em ratos. Nos Estados Unidos também tem muitos ratos. Ele poderá nos trazer sugestões preciosas. Aliás, estive sabendo que é um expert em jornalismo eletrônico. Pior ainda, vai sair buzinando por aí, suspirou o secretário, tentando mudar a posição do pé. Enfim, não tem importância. Prossiga, prossiga. Queria que me informasse sobre a repercussão. Na imprensa, óbvio. O chefe de relações públicas pigarreou discretamente, murmurou: Bueno, apalpou os bolsos, pediu licença para fumar. Bueno, é do conhecimento de Vossa Excelência que causou espécie o fato de termos escolhido esse local. Por que instalar o 7º seminário dos roedores numa casa de campo completamente isolada? Essa é a primeira indagação geral. A segunda é que gastamos demais para tornar esta mansão habitável. Um desperdício quando podíamos dispor de outros locais já prontos. O noticiarista de um vespertino, marquei bem a cara dele, excelência. Esse chegou a ser insolente quando rosnou que tem um tanto de edifício em disponibilidade que as inclusões até já se multiplicaram para corrigir o excesso. E nós gastando milhões para restaurar essa ruína. O secretário passou o lenço na calva e procurou se sentar mais confortavelmente. Começou um gesto que não se completou. Gastando milhões? Bilhões estão consumindo esses demônios. Por acaso ele ignora as estatísticas? Estou apostando com moeda à esquerda. Estou apostando. Ou então, amigo dos ratos. Enfim. Não tem importância. Prossiga, por favor. Mas são essas as críticas mais severas, excelências. Excelência, bizonhices, aquela eterna tecla que não cansam de bater. Estamos já no 7º seminário, até agora nada objetivo, que a população ratal já se multiplicou 7.000 vezes depois do primeiro seminário. Temos agora 100 ratos para cada habitante. Nas favelas, não são as Marias, mas as ratazanas que andam de lata d'água na cabeça, acrescentou, contendo uma risadinha. O de sempre. Não se conformam de reunir-nos em um local retirado e nos estar lá no centro, dentro do problema. Nosso assessor de imprensa já esclareceu o óbvio, que este seminário é um quartel-general de uma verdadeira batalha e que traçar as coordenadas de uma ação conjunta desse porte exige meditação, lucidez. Onde poderiam os senhores trabalhar, se não aqui, respirando um ar que só o campo pode oferecer, nessa bendita solidão, em contato íntimo com a natureza? O delegado de Massachusetts achou genial essa ideia do encontro em pleno campo. Um moço muito gentil, tão simples. Achou excelente a nossa piscina térmica. Vossa Excelência sabia? Foi campeão de nado de peito, está lá se divertindo, adorou a água de coco. Contou-me uma coisa muito curiosa, que os ratos do Polo Norte têm pelo deste tamanho para aguentar o frio de 30 graus abaixo de zero. Se guarnecem de pelícias os marotos. Podiam viver em Marte, com a saúde de ferro. O secretário parecia pensar em outra coisa quando murmurou evasivamente. Enfim, levantou o dedo pedindo silêncio, olhou com desconfiança para o tapete, teto. Que barulho é esse? Barulho? Um barulho esquisito, não está ouvindo? O chefe das relações públicas voltou a cabeça, concentrado. Não estou ouvindo nada. Já está diminuindo, disse o secretário, baixando o dedo almofadado. Agora parou. Mas o senhor não ouviu? Um barulho tão esquisito, como se viesse do fundo da terra, depois subiu para o teto. Não ouviu mesmo? O jovem arregalou os olhos de um azul inocente. Absolutamente nada, excelência. Mas foi aqui no quarto? Ou lá fora, não sei, como se alguém tirou o lenço, limpou a boca, suspirou profundamente. Não me espantaria se a cisma de instalar aqui algum... Não me espantaria nada se cismassem de instalar aqui algum gravador. O senhor se lembra desse delegado americano? Mas, excelência, ele é um convidado do diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas? Não confio em ninguém. Em quase ninguém, corrigiu o secretário num sussurro. Fixou o olhar suspeitoso na mesa, os baldaquins azuis da cama. Onde essa gente está? Tem sempre essa praga de gravador. Enfim, não tem importância. Prossiga, por favor. O assessor... E o assessor de imprensa? Bueno, ontem à noite ele sofreu um pequeno acidente. Vossa Excelência sabe como anda o nosso trânsito. Teve de engessar o braço. Só pode chegar amanhã. Já providenciei o jatinho, acrescentou o jovem com energia. Naquela retaguarda fica toda a equipe armada para cobertura. Nosso assessor vai pingando o noticiário por telefone, criando suspense até o encerramento. Quando virão todos num jato especial, fotógrafos, canais de televisão, correspondentes estrangeiros, uma apoteose. Finis coronati opus. O fim coroa a obra.
Só sei que ele já deveria estar aqui. Começa mal, lamentou o secretário, inclinando-se para o copo de leite. Tomou um gole e teve uma expressão desa- desaprovadora. Enfim, o que me preocupa muito é ficarmos incomunicáveis. Não sei mesmo se essa ideia do assessor da presidência da RATESP vai funcionar. Isso de deixarmos jornalistas longe, tenho minhas dúvidas. Vossa Excelência vai me perdoar, mas penso que a cúpula se valoriza ficando assim, inacessível. Aliás, é sabido que uma certa distância, um certo mistério, excita mais do que o contato diário com os meios de comunicação. Nossa única fonte vai soltando notícias discretas, influindo sem alarde, até o encerramento, quando abriremos as baterias. Não é uma boa tática? Com os dedos tamborilhantes, o secretário percorreu vagamente os botões do colete, entrelaçou as mãos, ficou olhando as unhas polidas. Boa tática, meu jovem. Boa tática é influenciar no começo e no fim todos os meios de comunicação do país. Esse é o objetivo. Que já está prejudicado com esse assessor de perna quebrada. Braço, excelência, o antebraço, mais precisamente. O secretário moveu penosamente o corpo para a direita, para a esquerda, enxugou a testa, os dedos, ficou olhando para o pé em cima da almofada. Hoje mesmo o senhor poderia lhe telefonar para dizer que estrategicamente os ratos já se encontram sob controle. Sem detalhes, enfatiza apenas isso, que os ratos já estão sob inteiro controle. A ligação é demorada? Bueno, cerca de meia hora, peço já, excelência. O secretário foi levantando o dedo, abriu a boca, girou a cadeira em direção à janela. Com o mesmo gesto lento, foi se voltando para a lareira. Está ouvindo? Está ouvindo? O barulho. Ficou mais forte agora. O jovem levou a mão à concha da orelha, a testa ruborizou-se no esforço da concentração, levantou-se, andou na ponta dos pés. Ainda aqui, excelência. Não, não consigo perceber nada. Aumenta e diminui, olha aí, em ondas, como o mar. Agora parece um vulcão respirando. Aqui perto, ao mesmo tempo, tão longe. Está fugindo, olha, tombou para o espaldar da poltrona, exausto. Enxugou o queixo úmido. Quer dizer que o senhor não ouviu nada? O chefe das relações públicas arqueou as sobrancelhas perplexas, espiou dentro da lareira, atrás da porta, levantou a cortina da janela, olhou para o jardim. Tem dois empregados lá no gramado, motorista, creio. Ei, vocês aí, chamou, estendendo o braço para fora, fechou a janela. Sumiram. Pareciam agitados, talvez discutissem, mas supondo que nada tenha a ver com barulho, não ouvi coisa alguma, excelência. Escuto tão mal desse ouvido. Pois eu escuto demais. Devo ter um ouvido suplementar, tão fino. Quando fiz a Revolução de 32, depois no golpe de 64, era sempre o mesmo primeiro grupo a pressentir qualquer normalidade. Primeiro, lembro que uma noite avisei meus companheiros: o inimigo está aqui com a gente. Eles riram, bobagem, você bebeu demais, tínhamos tomado no jantar um vinho delicioso. Pois quando saímos para dormir, estávamos cercados. O chefe das relações públicas teve um olhar de suspeita para a estatueta de bronze em cima da lareira. Uma opulenta mulher de olhos vendados, punhando a espada e a balança. Estendeu até a mão à balança. Passou o dedo num dos pratos empoeirados, olhou o dedo, limpou, com um gesto furtivo do espaldar da poltrona. Vossa Excelência quer que eu vá fazer uma sondagem? O secretário estendeu doloridamente a perna. Enfim, não tem importância. Nessas minhas crises, sou capaz de ouvir alguém riscando fósforo na sala. Entre consternado e tímido, o jovem apontou para o pé do enfermo. É algo grave? A gota? É, dói, excelência. Muito. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, cantarolou ele, ampliando um sorriso, que logo se esmoreceu no silêncio taciturno que se seguiu à sua intervenção musical. Pigarreou, ajustou o nó da gravata. Bueno, é uma canção que o povo canta por aí. O povo, disse o secretário de Bem-Estar Público, entrelaçando as mãos. A voz ficou um pouco brando. A voz ficou um pouco branda, queixume. Só se fala em povo, e, no entanto, o povo não passa de uma abstração. Abstração, excelência? Se transforma em realidade quando os ratos começam a expulsar os favelados de sua casa, ou a roer os pés das crianças da periferia. Então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa de esquerda, da imprensa marrom, enfim, pura demagogia. Aliada às bombas dos subversivos, não esquecer esses bastardos que parecem ratos, suspirou o secretário, percorrendo languidamente os botões do colete. Desapontou o último. No Egito Antigo resolveram esse problema aumentando o número de gatos. Não sei por aqui, não sei por que aqui não se exige mais iniciativa privada. Se cada família tivesse em casa um ou dois gatos,
esfaimados. Mas, Excelência, não sobrou nenhum gato na cidade. Já faz tempo que a população comeu tudo. Ouvi dizer que dava um ótimo cozido. Enfim, sussurrou o secretário, esboçando um gesto que não se completou. Está escurecendo, não? O jovem levantou-se para acender as luzes. Seus olhos sorriam intensamente. É a noite, todos os gatos são pardos. Depois, sério. Quase 7 horas, Excelência. O jantar está servido às 8. A mesa decorada só com os orquídeas e frutas. Com as orquídeas e frutas. A mais fina cor local, encomendei do norte, abacaxis belíssimos. E as lagostas, então? O cozinheiro-chefe ficou entusiasmado. Nunca viu lagostas tão grandes. Bueno, eu tinha pensado num vinho nacional que anda de primeiríssima qualidade, diga-se de passagem. Mas me veio um certo receio. E se der alguma dor de cabeça? Por um desses azares, Vossa Excelência já imaginou? Então achei prudente encomendar um vinho chileno. De que safra? De Pinochet, naturalmente. O secretário do Bem-Estar Público e Privado baixou o olhar ressentido para o próprio pé. Para mim, um caldo sem sal, uma canjica rala. Mais tarde, talvez um... Emudeceu. A cara pasmada foi-se voltando para o jovem. Está ouvindo agora? Está mais forte? Ouviu isso? Fortíssimo! O chefe das relações públicas levantou-se no salto, apertou entre as mãos a cara ruborizada. Mas claro, excelência, está repercutindo aqui no assoalho. O assoalho está tremendo. Mas o que é isso? Eu não disse? Eu não disse, perguntou o secretário. Parecia satisfeito. Nunca me enganei, nunca. Já faz horas que estou ouvindo coisas. Mas não queria dizer nada. Podiam pensar que eu fosse delírio. Olha aí agora. Parece até que estamos numa zona vulcânica. Como se um vulcão fosse irromper aqui embaixo. Vulcão? Uma bomba? Tem bombas que antes de explodir dão avisos. Meu Deus, exclamou o jovem, correu para a porta. Vou verificar imediatamente. Excelência, não se preocupe, não há de ser nada. Com licença, volto logo. Meu Deus, zona vulcânica. Quando fechou a porta atrás de si, abriu-se a porta em frente e, pela abertura, introduziu-se uma carinha louramente risonha. Os cabelos estavam presos no alto num lançarote de bolinhas amarelas. What is that? Perhaps nothing, respondeu ele, abrindo um sorriso automático. Acenou-lhe com um frêmito de dedos imitando as asas. Supernet 80. Miss Glória! Apressou o passo. Quando ouviu o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, que vinham com seu chambro de veludo verde, encolheu-se para lhe dar passagem, fez uma mesura. Excelência! E quis, mas teve a passagem barrada pela montanha veludosa. Que barulho é esse? Bueno, também não sei dizer, Excelência. É o que vou verificar. Volto no instante. Não é o mesmo estranho, tão forte? O diretor de classes conservadoras armadas e desarmadas farejou o ar. E esse cheiro? O barulho diminuiu, mas não está sentindo o cheiro? Franziu a cara, que uma amassada. Cheiros, barulhos e o telefone que não funciona. Por que o telefone não está funcionando? Preciso me comunicar com a presidência e não consigo. O telefone está mudo. Mudo? Eu fiz dezenas de ligações hoje cedo, Excelência. Vossa Excelência já experimentou o salão azul? Venho de lá, também está mudo, uma amassada. Procure meu motorista. Vejam se o telefone do carro está funcionando. Tem que fazer essa ligação urgente. É urgente. Fique tranquilo, Excelência. Vou tomar providências e volto em seguida. Com licença, sim, fez o jovem, esgueirando-se numa mesura rápida. Enveredou pela escada, parou no primeiro lance. Mas o que significa isso? Pode me dizer o que significa isso? Esbaforido, sem gorro e com um avental rasgado, o cozinheiro-chefe veio correndo pelo saguão. O jovem fez um gesto enérgico, precipitou-se ao seu encontro. Como é que o senhor entra aqui nesse estado? O homem limpou no peito as mãos sujas de suco de tomate. Aconteceu uma coisa horrível, doutor. Uma coisa horrível. Não grita, senhor. O senhor está gritando, calma. E o jovem tomou o cozinheiro-chefe pelo braço, arrastou-o para o canto. Controle-se. Mas o que foi? Sem gritar, não quero histerismo. Vamos, calma. O que foi? As lagostas, as galinhas, as batatas. Eles comeram tudo, tudo. Não sobrou nada, nem um grão de arroz na panela. Comeram tudo e o que não tiveram tempo de comer levaram embora. Mas quem comeu tudo? Quem? Os ratos, doutor, os ratos. Ratos? Que ratos? O cozinheiro-chefe tirou o avental, embolou-os nas mãos. Vou-me embora, não fico mais aqui nem mais um minuto. Acho que a gente está no mundo deles. Pela alma de minha mãe, quase morri de susto quando entrou aquela nuvem pela porta, pela janela, pelo teto. Só faltou me levar, eu mais a Euclídia. Até os panos de prato eles comeram, só respeitaram a geladeira que estava fechada, mas a cozinha ficou limpa, limpa. Ainda estão lá? Não. Assim como entrou, saiu tudo guinchando, feito doido.
Eu já estava com o ouvido, fazia um tempo aquele barulho. Me representou um veio d'água correndo forte debaixo do chão. Depois martelou, assobiou. A Euclídia, que estava batendo maionese, pensou que fosse um fantasma quando começou aquela tremedeira. Na mesma hora entrou aquilo e tudo foi pela janela, pela porta. Não teve lugar que a gente não olhasse, não desse com um monte deles guinchando. E cada ratão viu desse tamanho. A Euclídia pulou por cima do fogão, eu pulei em cima da mesa, ainda quis arrancar uma galinha de deles que ia levando assim no meu nariz, taquei o vidro de suco de tomate com toda a força. E ele botou a galinha de lado, ficou de pé na pata traseira, me enfrentou feito homem. Pela alma de minha mão, doutor. Pela alma de minha mãe, doutor. Me representou um homem vestido de rato. Meu Deus, que loucura. E o jantar? Jantar. O senhor disse jantar, não ficou nem uma cebola. Uma trempe deles virou o caldeirão de lagostas e as lagostas se espalhou pelo chão. E a lagosta se espalhou pelo chão. Foi aquela festa. Não sei como não se queimaram com água fervendo. Cruz credo. Vamos embora e já já. Espere, calma. E os empregados ficaram sabendo? Empregados, doutor? Empregados? Todo mundo já foi embora. Ninguém é louco. Se eu fosse vocês, também me mandava, viu? Não fico aqui nem que me mate. Um momento, espero, o importante é não perder a cabeça, está compreendendo? O senhor volta lá, abre as latas, que as latas ainda ficaram. Ficaram. A geladeira não estava fechada? Então, deve ter alguma coisa. Prepare um jantar, o que puder, evidentemente. Não, não. Não fico nem que me matem. Espera, estou falando, o senhor vai voltar e cumprir sua obrigação. O importante é que os convidados não fiquem sabendo de nada. Disso me incumbo eu. Está me compreendendo? Vou já até a cidade, trago um estoque de alimentos e uma escolta de homens armados até os dentes. Quero ver se vai entrar algum mísero camundongo nessa casa. Quero ver. Mas o senhor vai como? Só se for a pé, doutor. O chefe das relações públicas imperturbou-se. A cara se tingiu de cólera, apertou os olhinhos e fechou os punhos para soquear a parede. Mas interrompeu o gesto quando ouviu vozes do andar superior. Falou quase entre dentes. Covardes, miseráveis. Quer dizer que os empregados levaram todos os carros? Foi isso? Levaram os carros? Levaram nada, fugiram a pé mesmo, nenhum carro está funcionando. José experimentou um por um, viu? Os fios foram comidos, comeram também os fios. Vocês fiquem aí, eu vou pegar a estrada e já já. O jovem encostou-se na parede, a cara agora estava lívida. Quer dizer que o telefone murmurou e cravou o olhar estatelado no avental do cozinheiro-chefe, que o cozinheiro-chefe largou no chão. As vozes no andar superior começaram a se cruzar. Uma porta bateu com força, encolheu-se mais no canto quando viu o seu nome. Era chamado aos gritos e, com um olhar silencioso, foi acompanhando um chinelo de debrum de pelúcia que passou a alguns passos do avental embolado no tapete. O chinelo deslizava, a sola voltava para cima, rápido, como se tivesse rodinhas, se fosse puxado por algum fio invisível. Foi a última coisa que viu. Porque nesse instante a casa foi sacudida dos alicerces. As luzes se apagaram. Então deu-se a invasão, espessa como se um saco de pedras borrachosas tivesse sido despejado de cima do telhado e agora saltasse por todos os lados numa treva dura de músculos, guinchos, centenas de olhos luzindo negríssimos. Quando a primeira dentada lhe arrancou um pedaço da calça, ele correu sobre o chão enuvelado, entrou na cozinha, com os ratos despencando na sua cabeça e abriu a geladeira. Arrancou as prateleiras e foi encontrando na escuridão. Jogou a lataria para o ar, esgrimou com a garrafa contra os dois olhinhos que já corriam no vasilhame de verduras, expulsou-os num salto, pulou lá dentro, fechou a porta, mas deixou um dedo na fresta, para que a porta não batesse. Mas quando sentiu a primeira agulhada na ponta do dedo que ficou de fora, substituiu o dedo pela gravata. No rigoroso inquérito que processou para apurar todos os acontecimentos daquela noite, o chefe das relações públicas jamais pôde precisar quanto tempo teria ficado dentro da geladeira, enrodilhado como um feto, água gelada pingando na cabeça, as mãos endurecidas de cãibra, a boca aberta no mínimo vão da porta de que vez em quando algum focinho tentava forcejar. Lembrava-se isso, sim, de um súbito silêncio que se fez no casarão. Nenhum som, nenhum movimento, nada. Lembrava-se de ter aberto a porta da geladeira, espiou. Um tênue raio de luar era a única presença na cozinha esvaziada. Foi andando pela casa completamente oca. Nem móveis, nem cortinas, nem tapetes. Só as paredes e a escuridão.
Começou então um murmurejo secreto, rascante, que parecia vir da sala de debates, e teve a intuição de que estavam todos reunidos ali, de portas fechadas. Não se lembrava sequer como conseguiu chegar até o campo. Não poderia jamais reconstituir a corrida, correu quilômetros. Quando olhou para trás, o casarão estava todo iluminado. Foi, né? Ah, não. Foi o fim, não? Olha, Muito bom. é um ponto bem Então, gente, interessante, né? Que texto, hein? que porrada, né? Ah, obrigado, Valdemir. Pois não, João. Pessoal, Bem. boa noite. Boa noite, Karina. Eu estou um pouco improvisada aqui, que eu estou na casa de uma amiga, e é uma cidadezinha muito pequena e o Wi-Fi não está funcionando, então a gente está improvisando aqui com o meu celular, né? Mas é uma alegria imensa estar aqui, né? Participando do grupo, do Trem de Ler. E eu estou aqui representando, junto com a Tainá e outros colegas, a turma lá do Clube de Adorim. E uma das ideias que nós tivemos de fazer esse encontro em conjunto era, obviamente, como o João falou, homenagear a Lígia, né? Mas também trazer um pouco lá do que a gente tem do Clube de Adorim, que é essa coisa de poder falar o que quiser sobre as obras que nós lemos, né? Embora tenha muitos acadêmicos no clube, nós não temos a intenção de trazer aquela linguagem acadêmica, aquela coisa, não é, são as nossas impressões. E eu acho que, né, com essa belíssima leitura aí que o Renato fez, essa potência que são os textos da Lígia, né? Você vê, esse texto é de 1977, e eu acho que a gente conseguiria trazer para os dias de hoje cada um desses personagens, né? Então, assim, é um texto atual, ela brinca com essa ambiguidade, eu acho que esse final, né? Quem são eles? Quando olha para o casarão iluminado, né? Quem tomou conta? São os humanos ou são os ratos? E ela brinca com essa coisa de, não sei como que a gente poderia usar um neologismo aí, né? Mas de ratizar os humanos e humanizar os ratos, né? E ela vai brincando com essa ambiguidade. E a Lígia tem algumas curiosidades que eu acho que são muito pertinentes para a gente trazer assim para esses bastidores do texto dela, né? Porque ela era amiga de todos. Tem livros e crônicas, muitos textos dela, né? Ela era amiga do Jorge Luiz Borges, ela era amiga do Drummond, ela era muito amiga da Clarice, né? A Clarice, inclusive, brinca com ela, porque a Lígia fala que ela levava os textos para as pessoas, os editores, as pessoas lerem, e ninguém dava muita moral, porque ela era muito bonita. E ela falava assim, gente, eu queria que as pessoas me vissem além, né? Que não vissem só um rosto bonito, eu quero mostrar meu trabalho, meu texto. E a Clarice Lispector falava para ela assim, ô Lígia, sabe o que é seu problema? Você sorri demais, seja mais séria, né? E a Lígia brinca com isso, porque ela fala assim, que ela falava assim que ela pagaria para quem mostrasse algum vídeo, alguma foto da Clarice Lispector sorrindo, né? Que não tem, muito séria. Então a Lígia tem isso, né? E eu acho que esse texto é um lado muito político dela. A gente vê isso também muito marcado em As Meninas. Também, as meninas também têm, eu não sei se alguém aqui já leu, mas acho que a Tainá também pode falar melhor disso. A gente tem um carinho muito especial com o livro As Meninas, porque foi a primeira leitura nossa em 2016 do Clube de Adorim. Foi o primeiro livro que abriu mesmo o nascimento do clube. E As Meninas também é um livro muito político, né, do período da ditadura. E na época, quando ele foi passar pela censura, o marido da Lídia zoava ela, ele ria, porque quando ele foi passar, né, pela censura, o pessoal falou que o livro era tão chato
que eles leram só até a página 40 e não deram continuidade na leitura, por isso ele passou. Né? E é um livro super de denúncia da tortura e tudo mais, né? Então tem essas curiosidades por trás dos textos da Lígia, né? Que vai fazer com que, por mais que o texto exista por ele mesmo, independente dos bastidores, né? Mas que traz um pouquinho essa luz para a leitura que nós fazemos. Eu acho que é isso, né? E agora o legal do clube, que eu estava até falando com o João, é a gente abrir mesmo para vocês trazerem as impressões. Eu vi que o Valdemir está aí, o Valdemir falou que leu recentemente também esse texto. Eu acho que é trazer o que chamou a atenção de cada um, o que vocês gostariam de comentar, né? Da leitura, as suas próprias impressões sobre a leitura, né? E esse texto que é super atemporal, né? Porque é de 77, mas parece... tem só uma outra coisa que a Lígia falou numa entrevista. Ela falava o seguinte, que em relação à política, a gente tem que estar sempre na espreita. A gente precisa sempre estar atento, né? E olha como que isso faz sentido, né? Quando a gente olha para esse texto e pensa nessa atenção que ela clamava, né? Olha, fica sempre de olho porque eles estão sempre prontos para dar um golpe, né? Acho que é isso. Eu queria trazer um pouquinho dessa. Eu não sou uma grande leitora da Lígia, viu? Conheço muito pouco do trabalho dela, mas o pouco que eu conheço, assim, já sou muito cativada. Então, eu queria trazer um pouquinho essas impressões para vocês e abrir aí para o pessoal comentar, né? Falar um pouquinho sobre as impressões de leitura. Eu, só complementando o que a Karina acabou de falar, Karina, a questão do romance As Meninas é que ela recebeu um panfleto na casa dela, né, da cena de tortura, e ela transcreveu, né, de forma fidedigna no livro As Meninas, né? E você falou aí da censura, né, que esse relato estava na página 120. Como eles acharam chato o livro e chegaram até a página 40, não chegaram nessa parte, porque se chegasse nessa parte, o livro com certeza seria censurado. E em relação às amizades, né, tem até uma passagem engraçada dela com a Clarice, né, na Colômbia, né? Elas trocaram uma carta, né? E elas estavam relembrando, na época em Cali, na Colômbia, que estavam discutindo sobre literatura, né, de forma bastante acadêmica. Aí uma olhou para a outra e acharam a palestra muito chata e falaram assim: vamos sair para beber? Elas foram beber, tudo bem. E, e uma falando para ele como pode, o povo debatendo, né? O que é literatura, o conceito e tudo mais. Aí as duas voltaram, né, assim, já alegrinhas, né, pelo efeito do álcool, e disseram uma para a outra: nós estamos melhores que eles aqui. Eu achei essa cena assim, bastante interessante, porque a Lígia é bastante humana, né? Ela não se envaidece, embora ela vinha de uma classe social bastante abastada, né? E porque o pai foi delegado, promotor de justiça, mas o pai era viciado em jogo, né? E levava ela, né? Nos cassinos e tudo mais. E tanto é que o verde, um fragmento do verde para a autora tem a ver devido à jogatina, né? As mesas de jogatina e principalmente a roleta que o pai jogava. E o pai acabou perdendo. O pai perdeu tudo, né? Numa certa época. E a literatura um pouco ajudou ela a se reerguer, porque ela era muito incomodada com o estado, né, dela, né? Ela acha que sempre podia mais. Tanto é que ela, depois que entrou para a academia, quer dizer, melhor, depois que ela ganhou o prêmio Camões, ela ainda produziu muita coisa, assim, em relação à qualidade literária, porque geralmente o autor ele acaba decrescendo a sua qualidade
se acomoda, ela não, ela realmente estava muito preocupada em se superar, né? Em se superar. E eu acho que é essa força que ela deixou, porque ela, o último livro dela, se não me engano, é de 2012, quer dizer, 10 anos atrás. Então, ela, até então, ela publicou então esse livro com 90 anos, né? Com mais de 90 anos. E o livro, esse último livro, embora não tenha lido e me deparado com alguma crítica, realmente ela não deixa nada a desejar do ponto de vista literário. E o mais interessante é que esse conto realmente, genuinamente, os personagens são homens, mas os personagens, geralmente os personagens da Lígia, são personagens assim femininas, né? Que não à toa que o livro As Meninas deixa isso muito bem claro, né? Mas em relação a esse conto, ela trouxe um pouco da influência, a influência do Albert Camus, né? O livro A Peste, né? Que também conta a história de uma invasão, né? Por ratos em uma cidade africana. E então ela traz essa articulação e realmente o contexto que esse texto foi escrito, que foi a própria ditadura militar, né? E essa ironia, né, no caso do militar, né, das forças armadas e desarmadas, né? Nada mais irônico do que usar essa alegoria. Paulo levantou a mão? Só comentar, eu realmente conheço pouco da obra da Lígia, né? Aquele conto das formigas, né? Eu li numa coletânea que teve de contos fantásticos e tal, e realmente achei muito bacana, gostei muito, mas acabei não procurando outras obras dela, né? E esse aí eu achei também muito bem do estilo que eu gosto assim de leitura, né? Que é uma leitura fácil, agradável, né? Tem um lado todo cômico, misturado, então, mas que tem por trás todo essa ironia, né? Como a Karina falou, né? Então, eu acho que é o tipo da leitura que me agrada, né? E mostra isso, né? Como a gente tem tantos autores, né? Como foi o caso do Murilo Rubião, né? Que a gente, naquela época, leu a obra dele lá no Clube de Leitura, até o Silvio, que está aqui também, apresentou, né, com o João, né, um dos contos lá. Mas é parecido, né? É um estilo que me lembra. Tanto que nessa coletânea que eu falei, que tinha texto dele, do Murilo, da Lígia e outros autores. Mas é incrível como a gente tem a riqueza, né, de autores aí que a gente muitas vezes desconhece, né, ou conhece muito pouco. Eu realmente só me lembro de ter lido esse outro conto dela que me chamou a atenção, né? Mas eu acho que vale a pena a gente tentar divulgar mais, né? E tem toda essa descrição que ela faz, né? Realmente é uma coisa bem visual, né? Bem visual, que eu acho que é um bom roteiro aí para montagens aí em cima disso, né? Realmente eu gostei bastante, gostei muito, é um estilo que me agrada muito, realmente. E é cheio de sutilezas, né? Fiquei pensando ele tomando copo de leite, né? A gente teve essa situação recentemente da analogia com copo de leite, né? Todo aquele diálogo, aquela coisa, né? E eu O acho que o final nazismo, é né? muito. Como? O negócio do copo de leite tem a ver com o nazismo. Sim, o brinde, né? O copo de leite na mesa, a questão do conservadorismo, o próprio. é, os gringos, né? Porque os gringos vinham e palpitando em como que seria. Ah, isso agradou a gente ir para uma casa de campo e agradou, né? O gringo e tudo mais. Então, assim, acho que dá para fazer muitos diálogos com cenas que nós temos visto atualmente, né?
E esse E negócio a também repetição também isso não tem importância, né? Tudo não tem importância, nada tem importância, né? Tudo. Bom, mas isso não é importante, né? E a Isso não é fome, importante. né? Os ratos, assim, falam assim, mas as pessoas podem comer os gatos, É, os ratos, é, os gatos podem comer os ratos, não, mas as pessoas já comeram os gatos. A é. própria cena da fome, né? Das pessoas serem realmente abandonadas aí. E a ambiguidade do final, porque o texto fica em aberto, né? Eles ainda estavam lá, quem são eles? Os homens ou os ratos, né? É um está no texto. título, né? A ambiguidade, assim, o Seminário dos Ratos, quais deles? É, Justamente. O Valdemir fez uma boa articulação realmente com o livro A Obra Maus, né, do Art Spiegelman, que é uma história em quadrinhos, né, é a biografia, né, meio biográfico, né, conta a história de uma família judia, né, tentando sobreviver os horrores do nazismo, né, e o texto traz a antropomorfização dos animais, né, os judeus como ratos, e gatos como alemães, né? Os cães, se eu não me engano, são os americanos. Realmente traz uma semelhança. E também a revolução dos bichos também, né? Não à toa, né? Essa articulação. Mas o que é curioso, né? Em relação, eu acho que traz também a cidade de Brasília, né? Quer dizer, algo construído no meio de nada, né? Tem lá a descrição da ala norte, ala sul, né? As E alas, né? os trabalhadores que foram para lá ficaram conhecidos como calangos para fazer Calangos. Brasília. Quem foi fazer Brasília foram os calangos, ficaram com Sim, esse nome. sim, e justamente, quer dizer, às vezes o objetivo foi tirar, né, a centralidade do poder para não ter invasão popular, né, mas, querendo ou não, os ratos chegaram até lá, né, e isso eu achei bastante curioso também. Mais alguém? Silvio, Gente, eu acabei de chegar de um outro movimento. A gente foi em Caxambu conhecer o Espaço Zambo. Não sei se vocês já conhecem. Um espaçozinho recém-criado dentro de um restaurante que estava para ser desfeito porque o dono estava em dificuldades e um grupo de jovens ali de Caxambu resolveu assumir e colaborar para que ele não vendesse o espaço. E estão lá fazendo várias atividades políticos, artísticas, e é um espaçozinho maravilhoso. E eu cheguei correndo aqui atrasado com essa vibe, pilhado pra cacete, para dizer a verdade. E estou tomando uma cuidado para não fazer observação nenhuma, porque eu estou me sentindo aqui, nesse encontro, meio que correndo para entrar no trem, que já está em andamento, entendeu? Então, eu estou numa postura muito mais de observação do que de comentário, porque se eu comentar, eu acho que eu vou falar demais, porque estou muito pilhado para falar um monte de coisa relativa a tudo que a gente está vivendo. Então, eu estou achando melhor eu ficar observando por enquanto. beleza. E eu queria. Silvio, você mencionou o Espaço Zambo. Provavelmente a etapa caxambuense da Flavir, da Feira Literária, que vai ser agora em maio, vai acontecer no Espaço Zambo. A Ana Paula, que também integra o conselho do Vagão, tem um papel lá na articulação do Sim, ela pessoal. participa, ela foi citada lá hoje. Então. E ela trouxe para a gente essa possibilidade, falando do espaço, é um espaço mesmo incrível. O que eu tenho para falar aqui é para reforçar o movimento. O Diadorim eu sei que existe, nós fizemos uma reunião no vagão dos dois grupos um determinado dia lá, foi muito legal. E a pandemia veio para bloquear todo esse tipo de atividade, né? Transformar esses encontros presenciais maravilhosos em coisas encaixotadas em monitores, que eu faço um apelo dramático para a gente fazer com que deixe de ser assim. E essas iniciativas de reviver esses espaços, esses encontros, assim, não é só necessário, é vital, entendeu? É vital para a nossa sobrevivência em todos os sentidos, inclusive na literal.
E a minha ansiedade, uma delas que eu vou falar aqui agora, já que vocês estão perguntando, querendo que eu fale, é transformar tudo isso em ativismo, transformar tudo isso em ação, né? Eu acho que os grupos de leitura, como os grupos de teatro, que eu estou tentando reviver aqui, como os grupos de qualquer atividade crítica, artística ou não, mas atividade crítica, eu acho que ela tem que invadir os espaços que, nesse momento, estão totalmente dominados pelos ratos, né? E a gente tem que se transformar em gato. Se um grupo, uma parte da humanidade já comeu todos os gatos, que a gente se transforme em gatos, porque se não eliminar os ratos, pelo menos a gente tem que tirar eles do poder. É vital para a nossa sobrevivência. Câmbio. Perfeito, Silvio. Acho que a Lu também levantou a mão, né, Lu? Levantei. Não, eu só queria comentar a questão que você falou dos gatos, né? Ali aborda também essa questão de como uma ação errada, né? Uma ação, uma má ação, no caso da fome, né? De deixar a população com fome, reverte em problemas para todo mundo, inclusive para quem a fez, né? Então, a população com fome comeu os gatos que poderiam ter não ter deixado essa proliferação de ratos chegar até os nobres lá, né? Os grandes, né? Então, tem essa coisa de como uma ação pode, uma ação mal pensada ou pensada de maneira que favoreça um só, acaba gerando um problema para todo mundo, né? E outra coisa que eu queria comentar é a respeito da estrutura, né? A estrutura do conto, né? A história por trás da história, né? O conto tem essa característica, né? De ter uma história debaixo da história, né? Então, ali é mais ou menos isso também, né? Com esse final meio aberto, você tem uma história debaixo da história que está sendo contada. Tá bem claro essa estrutura do conto ali, eu achei bem bacana. É isso, câmbio também. A Lu falando agora me incitou a pensar uma coisa assim, me parece que a nossa sociedade, talvez o mundo de uma forma geral, mas eu acho que especialmente a brasileira, ela comeu os gatos. E os gatos, claro que eu tenho 3 aqui, eles estão vivos, os gatos de verdade, eles estão vivos por aí. Me parece ser quase que com certeza também uma metáfora. Nós perdemos o poder de reação. Aquela reação que havia no passado recente, uma reação de rua, uma reação de mobilização, alguém comeu ela, né? O fato é que ela não existe nesse momento. E nós temos que nos transformar, ou nos retransformar nessa ação de enfrentamento e de resistência. Porque os gatos que haviam há 20 anos atrás, por algum motivo, eles deixaram de existir e a gente tem que ser eles agora. Que sejamos os gatos. Miau. Câmbio. Outro detalhe também a respeito... Tá muito bem assim marcado e delimitado, né? A questão dos americanos, né? Presentes, né? No conto e o secretário com a preocupação, né? De ocultar, né? As mazelas, né? Os seus pés, pé de chinelo, na verdade, né? Como foi colocado no texto. E eu acho que o que mais... eu acho que o texto deixa muito claro, né? Assim, o reposicionamento, né? Quando a gente fala de ratos, né? Essa ambivalência, ela diz, eu acho que de todo mundo, né? Que todo mundo tem lá a sua faceta, né? Que compartilham
em grande parte com toda essa estrutura, né? Porque não é à toa que o texto, né, ironicamente, fala do 7º Seminário dos Ratos, ou seja, eles estão numa tentativa, né, variada aí de 7 edições tentando resolver o problema, e o problema não se resolve, e as preocupações estão com os detalhes fúteis, né, de uma classe alta, assim, bastante preocupada com as suas vaidades, né, com o seu bem-estar, né, com a sua comida, com o seu status. E realmente, eu acho que o seminário, né, é algo aberto para tentar resolver alguma coisa. E realmente é muito claro no texto que realmente o problema não iria ser resolvido. Isso já logo de início. Muito irônico isso, né? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração do texto? Sim, eu gostaria de chamar atenção assim para a arquitetura do texto, como a Lu comentou, né? É um conto, então o conto tem uma história que se conta por trás da história, e o que se insinua atrás do que está sendo contado ali é, 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 uma, é muito profundo no sentido assim, né? De discutir ou de dar a discutir, né? De proporcionar assim, uma série de questões que nos permite discutir o que é o Estado, como é que isso pode funcionar ou não funcionar, né? A coisa mesmo do seminário, é um seminário dos ratos, não se decide quem são os ratos, porque os gatos foram comidos pelos humanos e tal. Toda essa arquitetura diz sobre muitos períodos históricos que, em efeito, para o povo, se repetem. Mudam de roupagem, em diversos arranjos, nomes, mas naquilo que representa para o povo, se repetem. Então, através, eu acho legal pensar nisso, né? Que o texto ele é incrível porque ele junta ele recolhe um imaginário contra uma fábula sobre ratos e poderosos que a gente não conhece, né? A gente só conhece como eles se relacionam. O conto é muito ágil, né? O conto assim, é a progressão de um pesadelo. Não tem curva, né? O pesadelo vai progredindo, não precisa saber quem são os ratos e quem são os homens. Ninguém, não precisa saber disso. Mas ali tem um arquétipo, tem uma sugestão até filosófica, assim. E por isso que o conto persiste. Em diversos períodos históricos, você pode voltar a ele para discutir o que está acontecendo hoje, e tem elementos ali que vão ajudar a discutir. Esse é que é o valor da literatura. A literatura tem esse poder de enxugar o essencial e passar para frente não uma solução, mas uma imaginação lírica sobre um conjunto dos problemas. Por aí. Câmbio. Acho que a Lu levantou a mão, né? Depois o Paulo. Não, rapidinho, é só pelo que ele falou ali, né, de uma história que se repete. Os personagens nenhum tem nome, né? Eles são mencionados só pela sua posição ali, ou seja, né? Vai mudando a pessoa, mas a situação continua sempre, né? Não há uma menção de nome, não há especificamente um nome, né? São as suas funções, né? Isso. E a epígrafe também, né, gente, do Drummond é sensacional, né? O verso do Drummond. Ah, sim. Paulo? A minha pergunta quais são as especulações aí de cada um, né? Sobre, quer dizer, os que estão reunidos, acho que não tem muita. Acho que fica bem evidente, né? Que são os que têm o poder ali de interferir, né? Em alguma coisa, né? Agora, quem são os demais, né?
O povo que comeu o gato, quem é o povo que comeu o gato, quem é o gato e quem são os ratos. A chave aí é quem é o gato, né? Mas, de qualquer maneira, né? Pois é, é um elemento narrativo curioso. Quem é o gato, né? Eu não li o livro, portanto, com relação ao texto, eu não sei responder. Mas a minha impressão da realidade eu tenho, se quiser eu respondo. Por favor. Responda, por favor. Eu vou responder pelo lado positivo da resposta. Até os anos 90, eu participei e vivi de muitas manifestações contra governos, contra ações, contra leis, contra invasões, contra muita coisa. E o fato é que, a partir de 2002, isso foi sendo diminuído, e já em 2006 e 2007 praticamente não existia mais resistência de rua. Esses são os fatos. É só a gente encaixar isso no tempo, nos governos, e a gente vai ter um quadro do que podia ser interpretado metaforicamente como os gatos que tentavam invadir o possível domínio dos gatos, e de quem foi que fez sumir esses gatos. Eu fiquei pensando, sabe, assim, contextualizando também com o tempo atual, que o povo no conto, eles são secundários, né? O povo está como se eles estivessem ditos na terceira pessoa, né? O povo está sempre fazendo uma referência ali, mas eles não estão como protagonistas, né? E eu pensei muito na questão do gato, da própria ideia dessa metáfora da fome, né? Porque o povo com fome comeu gato. Ela fala, né? O pessoal, eles já comeram gato. E eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, o povo tá ao léu, o povo tá deixado de lado, né? Eles não são protagonistas na história e nem nas decisões. Interessante na fala dele lá, que o povo não aparece, assim, como que, assim, o governo que deveria ser para o povo não enxerga o povo, né? Ele está ali na cúpula deles, e aí o povo aparece de vez em quando tem alguma coisa que afete aquela cúpula, né? Senão o povo está lá no lugar dele e a gente está aqui, né? É por aí. Eu não sei, teria uma alternativa, né, de interpretar que quem está reunido são, como eu falei, quem detém o poder, digamos assim, ou quem está incumbindo, né, incumbido do poder ali, né? São os administradores, digamos assim, os governantes nesse sentido, aqueles que têm que fazer alguma coisa, né, que têm que agir, teoricamente, para atender a um certo povo, né? Mas no fundo, os governantes atendem, né? Não aquilo que nós chamamos de povo, né? Em geral, os governantes se reúnem para atender os interesses de uma outra parcela, né? Que são realmente aqueles que detêm realmente os meios de produção, tudo, né? E, enfim, quem realmente manda, digamos, né? Então, se eles se reúnem, é para atender a essa parcela da população, digamos assim, que seria mais a elite, né? No extremo oposto, você tem os ratos, né? Que acho que numa visão possível, né? Os ratos famintos, né? Seria realmente o povo, a parcela mais pobre da população, que você tem que, de qualquer maneira, evitar que se revolte, né? Que é a parcela que eles têm medo, né? Que se revolte porque
E no meio do caminho, no gato, você tem, digamos assim, a classe média, né? Aquela célebre ideia, né, de que quando você acaba com a classe média, né, aí você acentua o conflito, né? E a classe média está ali para ser uma espécie de amortecedor entre, né, as duas, né? Então, talvez a visão possa ser essa, né? No momento que você esticou a corda demais, né? E, e a classe média se empobreceu, né? Aí você desequilibra aquele poder, né? Mas é uma pura especulação, né? O Val até colocou um trechinho aí, né? Que o povo passa a existir quando os ratos expulsam, né? Os expulsam aí de suas casas. E assim, é difícil nomear, né? Porque os ratos também pode ser uma outra parte desses governantes, né? Eles mesmos se matam entre eles, né? É difícil, e eu acho que é o bonito da literatura justamente essa abertura, né, para essas interpretações. Mas seguindo aí eu acho que o Silvio levantou a mão primeiro e depois a Lu, né? Lu, pode falar primeiro, Lu. Lu, você tá sem áudio, velho. Aqui. Bom, então, é que eu me lembrei de uma outra coisa. No começo ele fala da mídia, né? Da informação que é passada para a mídia, né? E a informação aos poucos, né? E para o controle, né, da mídia, assim, não só lembrei de colocar em pauta aqui, que acho que a gente não falou sobre isso, né? Que é bem interessante essa colocação lá em 77, né? E a gente tem vivido isso de forma tão, né, tão forte, né, nos últimos anos. E é interessante quando vai falar, né? Porque ele se comunica bem com o meio eletrônico, né? Eu fiquei pensando nesses Twitter da vida, né? Essa família Bolsonaro no Twitter, comunicando com o povão. Foi, sei lá, ó. A gente nem tinha Twitter ainda. Eu diria que, assim, provavelmente, o Bolsonaro tem 25% do eleitorado. Eu diria que 40% a 60% do eleitorado dele nasceu em 77. Não é? E aí, Silvio? Eu me lembro de uma outra metáfora escrita há mais ou menos 2.500 anos atrás, que é a coisa da caverna lá, onde aquele que fica incomodado com as sombras e escala, quase morre escalando, e vê a luz, e vê o sol. Quando ele desce, ele não é morto por nenhuma elite, ele é morto pelos próprios pares. E para dar uma ilustração da realidade, nesses anos 90, numa determinada tarde, eu estava dentro de um táxi e a gente tinha que atravessar Rio Branco e estava passando uma passeata enorme de aposentados. Todas as pessoas de idade, mas umas 3.000 pessoas, 90% delas pessoas com mais de 60 anos, carregando faixas e cartazes pela Rio Branco, com toda a dificuldade que as pessoas idosas têm para fazer isso. E o taxista, com certeza, ele não tinha noção de que ele estava carregando no táxi naquele momento. E indignado por ter que parar e esperar aquela passeata, obviamente, lenta passar, ele virou para mim e falou assim: essas pessoas só servem para atrapalhar a vida da gente. Se eu pudesse, eu passava por cima de todo mundo. Povo. Esse taxista era do povo. Câmbio. Ótimo. Quer chegar a ser aposentado lá, né, também. Passar os problemas dos aposentados também, né?
Não, ele simplesmente estava ignorando a Não, tô possibilidade de falando, ele ia existir. chegar lá, né? Ele ia chegar a Não, ser sim, ele estava que ia ignorando ter a existência do outro, estava ignorando a existência de luta por justiça, decência, ele estava ignorando os anos que devem ter passado para ele também, e ele estava ignorando também o passageiro dele, que deu um esporro nele colossal naquele dia. Tomara que ele tenha aprendido alguma coisa, mas eu duvido, porque a expressão dele foi tão visceral que eu duvido muito que uma pessoa que carregue isso dentro de si tenha a possibilidade de mudança. Mas o que eu quis dizer aqui é que quando eu escuto o povo colocando o povo como vítima do processo, eu sinceramente acho que não é. O povo é parte. O povo, na omissão, na participação, sustenta o poder, lamentavelmente, porque o povo sempre é a enorme maioria, é a base da pirâmide e é o grupo que faz absolutamente tudo. Cada caneta, cada camisa, cada alimento, cada cadeira é feita pelo trabalhador. E o trabalhador elege Bolsonaro, elege Trump. Mas é o povo Isso também que é manipulado, né? Por toda essa máquina Lu, de fazer. eu acho que essa troca talvez não seja devida aqui, entendeu? Sim, Adequada no sim. espaço. Mas eu tive contato com o povo durante muitos anos e eu vi muito cinismo humilde, vítima cínica. E a opção essencial da grande maioria, fazendo também uma metáfora com Matrix, é a pílula azul, mesmo sendo vítima, mesmo tendo uma vida desgraçada. Então, quando eu escuto, Silvio, quando eu escuto o povo como vítima, eu sempre me lembro que é o povo que tem o poder. Sim. E se as coisas não mudam, é porque o povo realmente não quer. É Mas a acho que pílula. ações como essa aqui, como muitas, né, de incentivo à leitura, de cultura, quanto mais se proliferarem, É né, resistência mais a contra gente tudo vai isso. conseguindo mudar essa realidade. É resistência contra tudo isso e, no mínimo, mesmo que não dê certo, é a nossa existência. É. E é perfeito isso, né? Independente do que move o povo a tomar as decisões, né? Seja por alienação, seja por desejo de barbárie, eu acho que uma coisa é evidente, né? Ninguém está lá em cima sem uma representatividade, né? Seja de todos os lados, tem essa parcela que elege, né? E isso é indiscutível. Enfim, né? Eu acho que esse texto ele vai promover essas múltiplas leituras e possibilidades, e o Paulo vai deixar essa pulguinha aí na nossa cabeça, né? Quem são os ratos, quem são os governantes, quem é o povo, quem é o gato, né? Eu acho que a gente vai ter isso muito em aberto. Renato, você levantou a mão aí? Eu levantei para comentar aqui sobre essa coisa do processo histórico que a gente está falando aqui, né? De quando é que o povo se coloca e faz a história caminhar, e quando é que o povo sofre as consequências da história e tal e tal. Um negócio brasileiro da história recente foi 2013, né? 2013, direita e esquerda foi para a rua, povo. Direita e esquerda foram para a rua, o povo. Para contestar um estado das coisas que o Brasil é uma colônia de exploração enfim, a nossa economia é muito primária e tudo, né? Aí dá coisa de explorar mesmo daqui, ver o que tira daqui para levar para fora porque falta lá. Isso permanece. E aí o Brasil viveu 15 anos de uma certa ascensão social mínima, né? Que não feriu os interesses do mercado, da economia de mercado e tal, mas fez o povo sonhar, fez o povo sonhar. E o povo sonhou e aí foi reclamar que estava ficando pior em 2013, né? Eles foram para a rua reclamar. E o que aconteceu foi a coisa do seminário dos ratos, né? Assim, o pessoal que estava já no governo, né? O pessoal a canalha
é que tomou a narrativa, é uma palavra desgastada, mas tomou para eles. E a gente se deu mal dessa coisa de reclamar um pouquinho mais, os caras dizem, opa, pera lá, o povo está exaltado, a gente pode jogar uns contra os outros e retomar. E aí não é à toa que assim, a Dilma foi caçada por um parlamento governado pelo Eduardo Cunha, que depois cumpriu prisão. Esse cara aí, o Arthur Lira, né, que é presidente hoje do Congresso, enfim, são esses, quer dizer, ele é do PP, que é do partido mais implicado com o Petrolão, partido mais assim que mais ganhou dinheiro com o Petrolão, que mais foi condenado pela Lava Jato, tá lá na presidência do Congresso Nacional. Quer dizer, o Roberto Jucá, que naquela época disse aquele negócio, né, de não tem que tirar ela, só o Michel pode nos salvar. Tem que tirar a Dilma, porque não dá para negociar com ela, fazer um acordão com o STF, com tudo e tal. Esses caras é que estão aí, né? Quer dizer, eles souberam ler aquele momento de crise e puxar a coisa para eles. E fizeram isso de tal maneira que botaram o Brasil assim num precipício da extrema-direita, que é uma extrema-direita liberal, coisa que tem no mundo inteiro. Extrema-direita no resto do mundo é antiliberal. Quer dizer, duas desgraças somadas, a extrema-direita e liberalismo somados aqui no Brasil. Então a gente chega a esse precipício, assim. Me perdi, não vou me estender. Ratos, são todos ratos. Todos ratos. Bom, pessoal, a gente tinha feito, né, a promessa de tentar terminar até 8h30. Eu acho que agora a gente já pode sonhar, né, a temporada do Trem de Lê e pensar, né, os próximos passos. Eu acho que é uma pauta, né? Se vai ser online, se vai ser híbrido, se vai ser presencial. Um dos objetivos é retomar mesmo as atividades de forma presencial, né? Eu acho que o João pode falar um pouquinho, né, João, do futuro aí do Trem de Lê, as expectativas. A gente vai ter aí a Flavir, né? Sim, a priori, Karina, eu acho importante a gente ressaltar nosso interesse por manter a nossa atividade de forma presencial, como era, né, antes da pandemia, porque eu acredito, né, que também todo mundo, embora a tecnologia ela tenha o seu lugar até importante, foi importante, está sendo importante, mas eu acho que tá, como o Silvio falou, acho que a gente precisa sair um pouco fora da caixa, né? E eu acho que está no momento da gente se permitir ao reencontro. E eu acho que nada mais interessante do que estar disponível para. Então, a gente tinha pensado em deixar o Trem de Ler uma vez por mês, toda última sexta-feira do mês, nós faríamos os nossos encontros. E para o próximo encontro de maio, nós estamos com uma ideia de a gente não escolher livro nenhum. Na verdade, a ideia é que cada um pudesse levar o seu livro, o livro que lhe marcou, seja romance, poesia, e pudesse, nesse encontro, se apresentar através desse livro, né? E quem sabe, no decorrer do encontro, a gente já não elege um livro para o próximo mês, dentre esses que foram escolhidos, né? E eu acho isso bastante importante, né? Porque senão a gente fica muito na pilha de a gente tem que ler um livro, aquela coisa toda. Não, pera. A gente está acabando de voltar de uma pandemia. Eu acho que a gente está no momento de falar, né? Não de criar tensões, né? A gente está no momento de espreguiçar, né? E seguir em frente. Então, essa é a ideia. Agora, em relação a Flavir, né, a Karina e o Lelo podem falar melhor. O João, eu acho que é importante também contextualizar para o pessoal que é de fora, né, que o Trem de Ler é um clube de leitura da cidade de Lambari, né, da Fundação Cultural do Vagão 98. Eu estou vendo
o Pablo, a Valquíria, o próprio Valdemir, né? Então, se vocês não conhecem, sintam-se à vontade para visitar, né? E eles faziam, né, as atividades presenciais, né, desse clube. E com essa retomada, eu acho que seria bem legal a gente fazer uma caravana aí de Varginha para Lambari, né, para poder participar. Tragam seus livros se vierem. Lelo e Silvio, os dois estão com as mãozinhas levantadas. Lelo. Renato. Foi sem querer, não sei porque eu fiz isso. Desculpa. Silvio. Quem é Renato? Lelo. Eu fiquei de saber Boa isso pergunta. agora, Lelo. Eu me pergunto isso também quando ela fala Quem Renato. é Renato, cara? Eu vou fazer um apelo quase desesperado. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas de forma clara, utilizando a tecnologia porque ela é adequada, ela é muito útil, eu acho tudo isso legal, mas a gente tem que, eu faço esse apelo desesperadamente, a gente tem que se ver, a gente tem que se tocar, a gente tem que se visitar, não uma vez esporadicamente, não. Eu acabei de voltar de Caxambu agora, é a meia hora daqui, gente. Meia hora daqui a gente está lá. É uma distância temporalmente menor do que do centro da cidade para Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Sabe? Eu acho que a gente tem que se visitar mais, a gente tem que aproveitar para... Eu ia falar trocar perdigoto, mas ainda tem um certo risco, né? Então, vamos ter cuidado com essa coisa de trocar perdigoto, mas se ver mais, se tocar. Eu fico imaginando encontros ordinários, sabe? Dos clubes de leitura da região, sabe, trimestralmente, não sei. Eu acho que a gente não pode deixar para se visitar quando pintar a vontade de um ou de outro, não. A gente tem que se tocar mais, a gente tem que trocar mais. E, acima de tudo, cada clube de leitura, eu acho que tem um papel de explodir, se explodir. Ele não pode ficar restrito, e eu não estou falando que é assim nos outros, porque eu não conheço, nem estou falando que é assim, que vai ser assim no Tremleira. É um desejo de que não seja assim de uma forma geral. Ele tem que explodir para outras áreas, ele tem que sair dos espaços físicos que estão acostumados a ter e ir para a roça, ir para outros lugares onde eles ainda não habitaram, porque esses instrumentos são instrumentos de conscientização, de luta pelo conhecimento e de uma militância por um mundo diferente. Está muito para além do livro, do teatro, do cinema, está na luta por um mundo minimamente decente que a gente tem que lutar, e através do conhecimento. A leitura e o livro são instrumentos, no meu modo de ver, para isso. E se os nossos clubes ficarem, eu não estou dizendo que tá sendo assim, mas se ficarem fechados só naqueles que têm interesse literário, que estão se reunindo, que são amigos, eles são apenas encontros sociais onde a gente vai trocar os nossos espelhos, entendeu? Eu acho que a gente tem que quebrar essas cascas e ir para a rua e se alimentar entre nós e de forma presencial. Eu quero tomar chopp com vocês em Caxambu, em Cambuquira, aqui em Lambari, em Três Corações. Eu quero comer uma pizza depois, porque essas são ações complementares de união. E eu espero que seja assim, porque a gente precisa se juntar. Eu estou desesperado. Eu estou desesperado porque a gente tem que resistir a esse rolo compressor de destruição que a gente está vivendo. Câmbio. Perfeito, Silvio. Gente, deixa eu só fazer uma consideraçãozinha aqui antes de passar para o Paulo. Como eu disse para vocês, eu improvisei hoje que o meu notebook não conectou aqui no Wi-Fi. Eu estou com 9% de bateria. Então, se eu desaparecer, é porque descarregou meu celular, viu? Mas concordo com o Silvio e também espero estar com vocês aí no próximo encontro do Trem de Ler. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que o tempo todo tentar trazer outras pessoas para o clube, né, para que a gente possa chegar nos outros e não ficar falando só para os pares, né? Paulo? Eu vou ser rápido para o Lelo poder encerrar. Então, se a Karina sumir, não foram os ratos que a devoraram. Eu concordo que a gente precisa
realmente retomar os encontros presenciais. A gente pensou, eventualmente, em fazer alguma coisa híbrida, né? Quer dizer, alguém que queira participar, eventualmente a gente poder estar reunido presencialmente, mas como numa teleconferência, né? Um espaço para que alguém que não possa estar presente ali, mas queira participar, tenha essa possibilidade. Mas eu acho que realmente o mais possível deve ser a gente poder fazer os encontros presencialmente, né? E acho que realmente a pandemia causou isso, né? Está todo mundo se sentindo desconfortável, está todo mundo precisando, querendo mesmo voltar a ter esses encontros. E acho que isso realmente é importante. E é importante que a gente não veja isso como uma coisa só de momento, né? Eu acho que é importante que isso seja um hábito que permaneça, né? Que às vezes quando a gente está numa situação de conforto, a gente acaba esquecendo e desmobilizando, digamos assim, nesse sentido, né? A ideia da Flavir do ano passado, e que a gente pretende repetir agora, né? Foi justamente fazer essa aproximação aí dos vários grupos, né, de Caxambu, de Cambuquira, de Varginha, de São Lourenço, de Três Corações, aqui de Lambari, e eu acho que foi, nesse sentido, foi bastante bem sucedido o nosso projeto, né? E a ideia é, novamente, que isso se mantenha, né? Não seja uma coisa de momento, né? Então, é só isso, só reafirmar aí minha disposição aí naquilo que tiver ao nosso alcance de promover esses encontros e também tem que ser uma via de mão dupla, né? Que a gente possa também estar presente e participando dos encontros aí de Varginha e dos outros grupos, tá? Eu deixo para o Lelo finalizar. Eu acho que o Lelo saiu. Saiu, acho que algum gato, algum... Foram os ratos? Eu acho que algum rato, algum grupo de ratos. Aos poucos, chegando com junho. A Karina desapareceu, antes o Lelo já desapareceu. Mas tem uma outra Karina aqui que eu não sei voltou. Eu estou tentando. Ela sobreviveu ao ataque dos ratos. Bom, então, oremos aí para que o Lelo esteja bem. Todo mundo sendo rato do dedo. Renato, né? Renato. Tomara que ele tenha se abrigado na geladeira, tenha dado tempo de chegar na geladeira. Mas só o dedinho. Acho que a ideia para o próximo encontro de cada um levar o seu livro aí. Eu acho que é muito boa, acho que é muito bacana. E se acho que não houve nenhuma outra já tem data, gente. Regência, né? Última sexta-feira do mês será dia 27 de maio. Tá? 27 de maio. Está longe, né? Então, só falta definir a hora. Não sei se o João está aí, se tem já um horário definido. Se a gente faz 6 horas, 6h30. 7 horas é um bom horário, Paulo? Não sei, teria que pensar. Não sei, pessoal, de sexta-feira, qual seria o melhor horário? Se 7 horas fica muito tarde, as pessoas preferem emendar logo com as atividades aí do dia, né? Sei lá. Talvez 6h30, 6h30, não sei como é que são os horários. Aí é uma coisa a definir, tá? A gente não precisa definir agora também, mas... Eu me antecipo e voto para um horário que seja passível para todos os trabalhadores. E os trabalhadores geralmente trabalham até às 18 horas. E aí eu acho o horário de 19 horas um horário bastante adequado. Dá tempo, né, do pessoal passar em casa. E já é numa sexta-feira, né? Então, quem quiser ir, eu fico pensando em bastante estudante, bastante pessoal que trabalha mesmo, que tenha interesse. E a gente tem que fazer uma publicidade grande disso, para que eles fiquem sabendo que existe, porque muita gente nem sequer sabe que existe, entendeu? Então, tem todo o trabalho de divulgação aí, para tentar que as pessoas estejam presentes. Lá presentes, elas vão morder a isca ou não. Mas eu acho importante que elas estejam presentes para ter a possibilidade delas sentirem o sabor da coisa. Acho que isso aí a gente pode definir aí nessas próximas semanas aí, e aí a gente divulga, né?
Porque tem uma parcela muito grande aqui, por exemplo, aqui em Lambari, pelo menos, às 5 horas da tarde, é um movimento danado, né? Está todo mundo saindo das fábricas, muitos locais terminam às 5 horas aqui, né? Então, não sei se para esse pessoal, 7 horas o pessoal já desanimou. Mas tudo bem, a gente pode fazer uma pesquisa, consultar as pessoas que estejam interessadas, né? E definir isso. Mas já fica marcada a data, então, dia 27, né, João? Perfeito. O Valdemir está perguntando onde será divulgado. Na rede social da Fundação, né, Paulo? A gente tem Vagão 98, Val. Vagão 98. Vagão 98. Tem no Facebook, tem um grupo também do Trem de Ler. Né, e no Instagram a gente costuma divulgar também. Tudo, a Karina falou, Vagão 98. Agradecer também o Pablo. O Pablo está lá direto do Rio de Janeiro, né, Pablo? Agradecer o pessoal que participou, a Valquíria. Foi um prazer aí receber você. Tainá. Muito bom. É isso, né, pessoal? Agradecer, desejar aí boa noite a todos. Silvio. Agradecer a Karina e também ao João, né? Ao Lelo, que fez a leitura, que não está aqui, que esteja bem. Que o rato não tenha comido o... Beleza. Eu posso fazer uma panfletagem? 98 é de Lambari, tem uma pergunta aqui de Lambari. Cadê a Karina? Karina, estou aqui. O Lelo viu o Paulo também, e o João viu ontem. Eu estou fazendo eu elaborei, juntei um trabalho sobre Augusto Boal, um trabalho sobre a vida dele, e fiz exibição já no Vagão, e ontem foi no Otonira. Ontem a sala do Otonira estava praticamente lotada de muita gente jovem, foi muito bacana aquilo lá. E o pessoal do Zambo hoje ficou muito interessado também, quase que com certeza a gente vai levar lá. Tanto o Trem de Ler como essas atividades, como outras atividades que as pessoas podem imaginar, eu acho muito importante que a gente faça a interação. O Lelo, que é de Três Corações, já viu. E eu sei que vocês são amigos próximos, né, Karina? Então, se Três Corações ou Varginha, qualquer espaço tiver interesse, e a gente levar um trabalho sobre o teatro libertário, que foi o Teatro do Oprimido, do Boal, para outros lugares, eu estou à disposição e vou ficar muito feliz, inclusive, de levar. É um material muito bonito e que incita uma discussão muito interessante sobre identidade, que extrapola o tom teatral. Então, eu acho que esse tipo de atividade, justamente, que a gente tem que imbricar mais, para a gente se enriquecer cada vez mais com as iniciativas dos outros e se contaminar com elas. Então, fica essa panfletagem do que eu estou fazendo atualmente aqui agora. Perfeito, Silvio. Depois eu vou te chamar lá no WhatsApp para a gente trocar uma figurinha, né? Mas com certeza seria maravilhoso se você pudesse apresentar em Varginha. Só arrumar um espaço que eu vou com prazer. Pessoal, eu acho que é isso. Eu vou me despedir de vocês, que realmente eu estou com 2% agora para não sair ratificada. Boa noite, obrigada aí, João, pela parceria, obrigado, Tainá, Karina. Obrigada a todos que participaram. Um beijo. Obrigado mais uma vez. João, você encerra então? Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, né? E que qualquer informação sobre as nossas atividades do Trem de Ler será disponibilizado nas redes sociais do Vagão 98, aqui de Lambari. Tá? Para quem não conhece, o Vagão 98 fica aqui na cidade de Lambari. Não, e é isso. Eu quero agradecer a participação e espero que essa experiência nos salve mais ainda dos ratos, né? Que nós possamos, em outubro, de preferência, eliminá-los parcialmente, que a gente sabe que é uma tarefa árdua e difícil. Né? Mas muito obrigado e é isso. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Miau para todo mundo. Miau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau, tchau.